2, Êxodo, capítulo 16, a partir do versículo 22. Amém? Da graça de Deus, e nós queremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quantos podem dizer, eu quero tudo que Deus tem preparado para a minha vida? Nada mais, nada menos do que tudo que Deus tem. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui novamente na tua casa, com os nossos corações voltados para o teu altar, sedentos e famintos por ti, porque tu és o único que tem o poder de saciar a nossa fome e trazer alimento à nossa alma. Nós pedimos ao teu Espírito que ele nos ache nesse lugar e que ele cumpra o propósito pelo qual ele mesmo nos trouxe aqui. Pai, nós queremos fazer calar dentro de nós toda voz que concorre com a voz do Senhor. Nós fazemos calar agora toda concorrência, toda mente conturbada, todo coração inquieto. Pai, nós declaramos agora a paz do teu Espírito Santo. Oh Deus, leva-nos às águas tranquilas, Senhor, e traga refrigério à alma do teu povo. Todo cansaço, toda fadiga, Senhor, toda alma desgastada, pesada, Senhor, nessa hora nós declaramos a paz, a vitória e o refrigério do Senhor sobre nossas vidas. Te amamos, Senhor, e queremos estar contigo nessa reunião, pois tu és o maior motivo de estarmos aqui nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quantos concordam com essa oração? Então você vai aplaudir o Senhor bem forte. Você vai abrir a sua Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Depois você vai abrir em Esdras, capítulo 2. E depois você vai abrir em 1 Reis, capítulo 19. Guardaram? Não. A primeira referência é Gênesis, capítulo 12. Vamos ler? Hoje nós queremos ministrar sobre 3 altares. Os 3 altares, os quais o Senhor durante essa semana, Ele falou ao meu coração. É uma palavra que eu compartilhei de uma forma muito breve com uma reunião que a gente fez com as pessoas que a gente discipula. E eu falei com eles a respeito desses 3 altares. E hoje à noite eu quero ministrar para a igreja. Sinto direção de Deus para isso. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Olha que lindo, verso 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Amém? O primeiro texto que eu quero compartilhar está dentro da história de Abraão. Na verdade, diz ali que era Abrão, não era Abraão. Abraão, o nome de Abrão para Abraão foi mudado um pouco mais à frente. Mas diz ali
que esse homem ele morava em Harã. Era uma terra, um local onde ele estava muito bem localizado, porque ele morava perto dos seus parentes. Esse homem já tinha 75 anos de idade. No ápice da terceira idade, 75 anos de idade, Deus fala com Abraão. Na verdade, com Abrão. Vou falar Abraão, né? Deus fala com ele. Quando Deus fala com ele, ele estava vivendo dentro de um contexto de conformidade muito grande. Esse homem já havia adquirido família, já havia construído moradia, 75 anos de idade, estava muito bem confortável. Onde morava, a posição que ocupava, acredito eu que Abrão não tinha tanta aspiração assim mais por conquistar grandes coisas, porque 75 anos de idade. Acredito que na mentalidade dele, era ele viver, administrar o que havia conquistado e esperar o tempo de sua partida. Mas aí Deus vem a ele, no ápice da acomodação, Deus fala com ele. E a palavra de Deus a ele é uma palavra desafiadora. Porque o Senhor chega para ele e fala: sai da sua terra, do meio dos seus parentes ou parentela, para a terra que te mostrarei. Meu Deus, como assim? Largar tudo? Coisas que a vida inteira eu lutei para conquistar. E agora Deus me manda largar tudo e sair? E no verso 4 nós lemos aí, que lindo. Ele partiu como o Senhor lhe tinha ordenado. Aleluia. Abraão não teve o seu coração preso às posses, não teve o seu coração preso aos parentes, não teve a sua vida presa à acomodação a qual ele estava vivendo, mas quando vem a palavra de Deus, ele decide obedecer, mesmo que o preço fosse um preço alto. Era um recomeço, querido. Esse homem com 75 anos de idade, ele estava entrando por um caminho agora de recomeçar do zero, deixando para trás toda a casa que edificou, deixando para trás todo o seu círculo, de parentes, e se lança em uma jornada, em uma caminhada, a qual uma coisa somente era importante: fé. Abraão nunca tinha visto Deus, foi a primeira vez que Deus falou com ele. E essa primeira vez já vem acompanhada por esse desafio: largar tudo para seguir uma estrada que o Senhor iria mostrar. Deus não mostrou para onde ele deveria ir, mas falou que iria mostrar à medida que ele saísse. Ele saiu e ele começa a caminhar com Deus. Que começo glorioso, aleluia! Um começo que a gente vê apontando para a abnegação, apontando para um desapego, um começo que aponta para uma obediência, um começo que aponta para uma submissão à voz de Deus. Esse homem larga tudo, queridos, e começa a caminhar com Deus. Um pouco mais à frente você vai ver ele edificando um altar ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. Deus aparece para ele. A caminhada de Abraão foi um início muito promissor. Viu que lindo as promessas que Deus fez a ele? Te abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, você será uma bênção. Gente, que coisa extraordinária. E Abraão está caminhando com Deus. No verso 10 acontece algo que nos chama muita atenção. Verso 10 diz lá assim, houve fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Tudo estava
transcorrendo na melhor harmonia, na maior harmonia. Abraão edificando altares, invocando o Senhor, Deus falando com ele, fazendo promessas a ele, mas no verso 10, a gente vê aí uma realidade, uma situação que aconteceu com Abraão. No lugar onde ele estava habitando, houve fome naquela terra. E a fome não era uma fome superficial e fraca, era uma fome rigorosa. E aí o que Abraão decide fazer? Ele desce ao Egito. Lembra do Egito da semana passada, que a gente falou do Egito? Que Deus tirou o povo do Egito. O que significa o Egito? Egito significa mundo, escravidão, opressão, carnalidade. Tudo isso é Egito. Então, se Abraão, no auge da caminhada com Deus, a fome o alcança e ele decide descer ao Egito, significa o que, querido? Que ele deu uma trégua no relacionamento com Deus. Quando ele decide descer ao Egito, ele está falando para Deus que ele não confiava o suficiente para acreditar que Deus, mesmo ele habitando numa terra onde a fome era rigorosa, Deus podia sustentá-lo. Quando ele decide descer ao Egito, ele está decidindo fazer do jeito dele. Ele dá uma trégua no relacionamento e ele desce ao Egito. Se você for ler a história dele no Egito, você vai ver que no Egito ele não ergue altar a Deus, no Egito ele não busca Deus, no Egito ele não tem relacionamento com Deus. Muito pelo contrário, porque antes de chegar no Egito ele já arma uma situação, chama Sara e fala: olha, diz que você é minha irmã. A mentira, os preceitos do mundo, os valores do mundo, os atrativos do mundo, a malandragem do mundo já começa a se apresentar na vida de Abraão. E ele desce ao Egito, querido. No Egito ele mente, no Egito ele enriquece, no Egito ele esquece de Deus, no Egito ele não ergue altar, no Egito ele não ora, no Egito ele não se relaciona com Deus. Ele deu uma trégua. O relacionamento dele com Deus meio que decaiu. E ele fica no Egito. Ficou lá muito tempo, enriqueceu lá. Até o momento que Deus aperta Faraó, o rei de lá, Deus aperta. E Abraão ele tem que sair do Egito, porque Deus havia escolhido esse homem para ele ser o pai da fé. Deus havia escolhido Abraão lá no capítulo 12, verso 1. Quando Deus falar com ele, Deus havia feito promessas extraordinárias. Deus não iria deixar Abraão morrer no Egito. E Deus vai lá no Egito, mexe nas situações, toca no rei. E aí o rei praticamente expulsa Abraão dali. Abraão sai do Egito. Agora, ao sair do Egito, ao invés dele pegar um rumo, saiu do Egito e continuar caminhando no mesmo trajeto pelo qual ele havia chegado até ali, Abraão ele não dá continuidade. Ele volta, ele dá meia volta e ele volta. Aqui no capítulo 13, diz que ele partiu dali e ele foi andando até chegar no lugar onde ele havia armado o seu primeiro acampamento e onde ele havia erguido o seu primeiro altar. Quando ele sai do Egito, ao invés dele dar seguimento à sua trajetória, seu caminhar, não, ele dá meia volta. No verso 13 diz assim: ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anterior e onde pela primeira vez tinha construído o quê? Um altar. No Egito ele tinha perdido a visão do altar, querido.
No Egito, Abraão, ele tinha se desconectado do altar, ele tinha perdido Deus. E aí quando ele sai do Egito, foi no coração dele, acredito, ministrado pelo Senhor, uma direção. Ao invés de você começar daqui para frente, não, você não vai começar daqui para frente. Você vai voltar pelos caminhos que você andou até hoje e você vai chegar no primeiro altar onde um dia você edificou o meu nome. E Abraão, ele volta. Quando ele chega naquele local onde ele havia armado o seu primeiro altar, ali diz que ele invoca o nome do Senhor. E aí ele retoma a sua vida com Deus. Esse altar que ele reencontrou, eu dei um nome para esse altar, é o altar do recomeço. Foi um altar que ele teve que recuperá-lo, encontrá-lo novamente, porque ele havia perdido a visão do altar. Abraão, ele havia se envolvido tanto com as coisas dessa terra, ele havia sido tocado tanto pelas questões naturais dessa vida, e para fugir da fome, ele perdeu a visão do altar. Porém, agora, querendo encontrar Deus de volta, ele teria que encontrar o seu primeiro altar. Aquele altar que quando ele sai de Harã, foi logo no início de sua caminhada com Deus, ele havia erguido a Deus. Caminhou, parou no Egito. Agora, ao invés de sair do Egito e dar continuidade, ele tem que voltar para reencontrar aquilo que ficou lá atrás. E eu dei o nome desse altar, o altar do recomeço, querido. Porque esse primeiro altar significa o altar da inocência, o altar da pureza, o altar do início de uma caminhada onde existe inocência e pureza. Esse primeiro altar que esse homem edificou a Deus, ele tem uma representação. Ele representa o início de uma caminhada onde existe inocência, pureza, prontidão, obediência, renúncia e entrega. E eu estava pensando a respeito desse primeiro altar. Todos nós, ao iniciarmos nossa caminhada com Deus, nós já erguemos altares. Nós já nos curvamos diante de altares que nós erguemos, sacrificando nossa vida, fazendo voto com Deus de que a nossa vida iria glorificar o nome dEle. Todos nós temos um lugar e temos um altar erguido, um altar que aponta para a inocência e pureza. Mas aí a gente vai caminhando, as dificuldades vão aparecendo, a fome muitas das vezes bate a nossa porta e a gente acaba esquecendo do altar que aponta para a inocência e a pureza de coração, para uma vida que um dia glorificou a Deus, para uma vida onde um dia houve uma invocação ao nome do Senhor. Só que mais cedo ou mais tarde, querido, mesmo que você tenha perdido a visão do altar, mesmo que esse altar tenha ficado esquecido na tua vida, Deus vai te mandar procurá-lo novamente, reencontrá-lo, porque não tem como caminhar para frente sem antes voltar lá e reencontrar aquele coração que um dia, logo no início da caminhada, nós tivemos diante de Deus. Um coração entregue, inocente e puro diante do Senhor. É triste falar, mas a verdade, no meio da caminhada a gente vai caminhando e aquilo que era puro vai se misturando, vai se contaminando. Aquilo que era inocente começa a ficar malandro. Aquilo que era, apontava para uma obediência integral, a gente começa a obedecer parcial. Pastor, eu não sou rebelde, mas também, se a gente for avaliar o nível de obediência, a gente vai ver que a gente está obedecendo parcialmente, não literalmente, não completamente.
Se queremos, querido, dar continuidade à nossa caminhada com Deus, nós vamos precisar dar meia volta e achar o primeiro altar, onde um dia edificamos e invocamos o nome do Senhor. Aquele altar que fala de um coração disponível, entregue. Aquele altar onde um dia você se curvava diante dele e chorava, pedindo a Deus que não se afastasse da sua vida. Aquele altar onde você dependia de Deus. Aquele altar onde um dia você se curvava e se consagrava diante dele. Não tem como, querido, sair do Egito. Abraão saiu do Egito sujo, porque Egito é sinônimo de mundo. Não daria para ele sair do Egito e continuar sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Ele tinha que voltar e encontrar o seu primeiro altar. E nessa noite, Deus vai fazer isso com muitos de nós. Deus vai falar contigo: filho, você está se esforçando em andar para frente, mas hoje eu te falo, volte para trás, dê meia volta, ache o lugar onde um dia o seu coração foi sincero. Encontre o lugar onde um dia você invocou o meu nome com verdade. Você acha que você pode continuar andando para frente? Não, você não vai muito longe se você primeiro não voltar e reparar o altar, recuperar a visão do altar que um dia você edificou a mim, e diante daquele altar você fez alianças comigo, votos, e você se esqueceu porque o Egito te cegou, as paixões desse mundo te cegaram, e você se tornou um crente religioso. Você não tem prazer na minha presença, você não me busca mais com sinceridade, você não tem tempo para mim. Filho, se você quer continuar andando comigo, você vai precisar voltar e achar o altar que ficou lá atrás, esquecido, abandonado. Pensa, queridos, quantos anos aquele altar ficou lá esquecido. E agora Abraão, ele volta por todos os caminhos que ele havia passado. Ele vai voltando de lugar em lugar até reencontrar o altar. Aquele altar, querido, estava abandonado. Talvez empoeirado, talvez não, certamente. Talvez o vento, teria removido as pedras que o compunham. Aquele altar precisava ser restaurado. E Abraão reencontrou o altar que ele havia abandonado na sua trajetória. Hoje, Deus fala, talvez a todos nós: deem meia volta e voltem. Passem pelos lugares que um dia vocês passaram. Lugares esses que apontavam para, para lugares que apontavam para sede e anseio de cumprir a minha vontade. Voltem por esses caminhos e se curvem diante do primeiro amor. Esse altar é o altar do primeiro amor, querido. É aquele altar que a gente começa muito bem, amando Jesus. Tudo é colorido, tudo é lindo, tudo que você ouve te toca. Mas o tempo passa, passa. A gente desce ao Egito, a gente busca viver uma vida, às vezes querendo ajudar Deus, dando um jeitinho aqui e ali, e a gente vai se tornando malandro, esperto, crítico, esquisito, perebento. E aí Deus olha para a gente e fala: filho, volta ao lugar onde um dia você invocou o meu nome com verdade e sinceridade. Volte a ser inocente. Busque achar aquele amor que te impulsionava a estar na minha casa. Aquela paixão que quando você ouvia o meu nome você chorava. Voltar ao primeiro amor, reencontrar Deus novamente. É triste, porque alguns saem do Egito e fazem de conta como se nunca tivessem erguido um altar ao Senhor, e dali para frente vai embora. Esse é o primeiro altar. O segundo altar que eu quero falar, eu não vou falar o de Esdras, vou falar aqui de Elias.
1 Reis capítulo 18, verso 30. É o outro altar que eu quero falar. Então o altar que Abraão edificou era o altar que apontava para um recomeço. Era o altar que apontava para o primeiro amor. O altar que apontava para a inocência. Ele teve que reencontrar esse altar. O segundo altar está em 2 Reis capítulo 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes dissem: enche de água 4 jarras grandes, derramem-na sobre o holocausto, sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles, e o fizeram de novo. E façam pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Aí, aqui na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Aí aqui está o relato da oração. Querido, esse segundo altar que eu quero falar é o altar onde foi o altar da definição. O altar que trouxe manifestação e uma revelação de quem era quem. Porque qual era a realidade que esse povo estava vivendo? Uma realidade de indefinição. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles não sabiam se curvavam diante de Baal ou se curvavam diante de Deus. Eles estavam vivendo uma época de indefinição espiritual. Ora eles diziam que Baal era Deus, ora eles diziam que Deus era Deus. E aí Deus levanta o profeta Elias com uma missão de quê? De levar o povo para uma definição. E Elias aparece na história com um recado muito sério, onde ele fala assim: queridos, se Baal é Deus, então adorem a Baal. Mas se Deus é Deus, sirvam a Deus. Então Elias, ele aparece na história como alguém com uma incumbência para trazer uma definição na história. Quem é quem nessa história? E aí ele manda o povo erguer um altar. Vamos fazer o seguinte: os profetas de Baal vão erguer um altar a Baal e vão clamar a Baal de manhã até meio-dia. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal armaram um altar, colocaram a oferta e começaram a invocar a Baal, clamar a Baal. Só que Baal não respondeu. Lógico, Baal não era Deus. Depois de meio-dia, agora era a vez de Elias. Antes de Elias fazer qualquer coisa, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Antes dele pegar a oferta, antes de qualquer coisa, ele trouxe restauração do altar. Por que que o altar estava em ruínas? Porque aquele povo, querido, também tinha perdido a visão do altar de Deus. Aquele povo não sabia se curvava diante do altar do Senhor ou se curvava diante do altar a Baal.
Aquele altar havia sido erguido ao Senhor, mas aquele altar, ele não estava sendo usado, ele havia sido esquecido, ele estava em ruínas. A corrupção havia entrado no povo. Aquele sentimento de ser um povo exclusivo de Deus havia ido embora. Aquele povo que foi levantado por Deus para ser um povo puro, limpo, um povo que adorasse só a Deus, agora esse povo estava cocheando entre dois pensamentos, achando que Baal era Deus, ora achando que Deus era Deus, e o povo estava vivendo um tempo de indefinição. Eles não sabiam a quem servir, estavam confusos em seus corações, corrompidos pelo pecado, pela idolatria. E aí Deus levanta Elias, e a primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. Querido, o altar tem que ser restaurado na nossa vida. Aquele altar, ele estava em ruínas. Por que em ruínas? Porque ninguém mais se preocupava com ele. Ninguém mais trazia oferta para queimar sobre ele. Ninguém mais o valorizava. Ninguém mais se curvava diante daquele altar. O povo de Deus não tinha mais, querido, não tinha mais em seus corações anseio e desejo de manter o altar restaurado. O altar estava em ruínas. E como Deus iria manifestar o seu poder diante de um altar em ruínas? E aí Elias restaura esse altar. Eu coloquei o altar da definição. Quem é quem nessa história? Porque aí ele restaura o altar e ele coloca a oferta e ainda fala assim, ó, faça uma vala em volta do altar. Fizeram. Enche de água. Encheram. De novo. 3 vezes ele mandou encharcar de água. Diz que a água escorria. E aí, depois de altar restaurado, oferta sobre o altar, Elias vai orar. E a Bíblia diz que ele começa a orar. E o que aconteceu? Verso 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão. E também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Aleluia! O fogo só desce sobre altar restaurado. O fogo só desce sobre altar, sabe, onde não há ruínas e onde existe oferta sobre ele. Querido, o altar é o lugar em que nós devemos colocar nossas vidas, porque a nossa vida deve ser como oferta a Deus. Altar fala de sacrifício. Altar fala de abnegação, de entrega, querido. Jesus é o maior sacrifício que foi feito por nós. E um dia desse eu estava orando e Deus falava ao meu coração que tem muita gente cuspindo na cruz, muita gente de costas viradas para a cruz, porque suas vidas não são vidas sacrificadas no altar, porque suas vidas não condizem com a palavra, porque suas vidas não têm menor apreço e interesse pelo altar. A igreja de Jesus se condicionou a viver uma vida longe do altar. Não tem aliança com o altar, não tem aliança com a santidade, não tem uma aliança com o sacrifício. E eu quero te dar uma palavra nessa noite, querido. Evangelho é sinônimo de cruz, sacrifício e morte. Se você acha que a sua vida vai melhorar porque você entregou sua vida a Jesus, materialmente falando, eu te digo que não. Porque você, ao entregar sua vida a Jesus, você garantiu a sua eternidade ao lado dele. Mas enquanto tiver nesse mundo, querido, você vai precisar ser sacrificado todos os dias.
mortificar a sua vontade. Você vai precisar restaurar o altar do Senhor e se apresentar como oferta viva nesse altar. O problema é que nós não queremos morrer, nós não queremos nos sacrificar, nós queremos um evangelho light, nós queremos um evangelho que não nos custe muita coisa. Mas eu quero falar, uma igreja que tem visão do altar é uma igreja que não tem medo de se sacrificar e entregar tudo que o Senhor pede a ela, porque é uma igreja que é apaixonada pelo Senhor. E a igreja que Cristo vai vir buscar é uma igreja que repara altares, é uma igreja que se curva diante do altar, é uma igreja que não perde a visão, querido, do altar que um dia edificou o Senhor. Eu poderia falar de outros, como eu falei em Esdras, poderia falar do altar que Gideão edificou a Deus logo que foi chamado. Eu poderia continuar falando de altares, altares e altares, mas eu quero me prender nesses dois: o altar do recomeço e o altar da restauração, da definição. Quem é Deus na sua vida? É Baal? É o mundo? Quem te manda? Quem te governa? Quem aponta o caminho para você, querido? É Deus. Aquele povo, ele teve que decidir entre Deus e Baal. E diante da manifestação de Deus, só lhe restou uma coisa: gritarem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu clamo ao Senhor para que a manifestação de Deus venha sobre nós. E aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos poderão gritar como aquele povo gritou naquele dia: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na minha casa, só o Senhor é Deus na minha família, só o Senhor é Deus no meu coração, só o Senhor é Deus na minha profissão, só o Senhor é Deus. Porque ao mesmo tempo que nós vemos um altar erguido ao nome do Senhor, nós também encontramos altares erguidos ao homem, ao ego, à carnalidade, ao pecado, à quebra de aliança. Você e eu vamos ter que decidir nessa noite diante de qual altar nós iremos nos curvar. Porque do lado da porta que nos conduz a Jesus, logo do lado tem uma outra porta, aberta, escancarada, falando: você não precisa viver uma vida de sacrifício, você não precisa ser um crente tão fervoroso, você não precisa viver essa vida se cobrando em ter que ser sempre melhor para Deus, porque existem tanto crente que está pior que você. Se você quiser se medir por quem está pior, você sempre vai encontrar um pior. Mas se você quiser se medir por quem está melhor, sempre terá alguém que está melhor que você. Então você decide, querido. Vocês têm o poder de escolher se inspirar em quem está acima ou se inspirar em quem está abaixo e viver uma vida na média, uma vida medíocre, uma vida sem expressão, uma vida sem poder de Deus. Agora eu te falo uma coisa: vai chegar o momento em que o Senhor descerá, o fogo descerá sobre o altar e consumirá a oferta. E não se surpreenda se você olhar do teu lado e ver um irmão cheio do poder de Deus. É o fogo de Deus que desceu sobre a oferta. E às vezes a gente encontra pessoas com ciúmes. Parece que na vida do fulano tudo dá certo e na minha tudo errado. Pastora, parece que eu fui programado para dar errado, nada funciona na minha vida. Mas vamos avaliar a visão a respeito do altar que essa pessoa tem. Vamos avaliar até onde essa pessoa está comprometida em se sacrificar por Jesus. Vamos avaliar até onde essa pessoa está disposta a restaurar altares que se ruíram
Vamos avaliar até onde essas pessoas estão dispostas a darem meia volta e voltarem até achar aquele primeiro altar. Porque o fogo só desce sobre altares restaurados e onde existe oferta sobre ele. E a oferta, querido, hoje não é um cordeiro, a oferta é a minha vida e a sua. Você é a oferta que Deus quer recolher, Deus quer aprovar e Deus quer derramar fogo. É você e sou eu. Não podemos, querido, caminhar para frente sem antes achar o altar que ficou esquecido na nossa vida, sem antes reencontrarmos com Deus naquele lugar onde você sempre encontrava com Ele. Eu tenho lá em casa um local onde, desde que eu me converti, eu me curvava naquele lugar, me prostrava, orava, e sempre era aquele lugar. O tempo passa, eu fui, me envolvendo com outras coisas, eu passei a orar em lugares diferentes, mas ultimamente Deus tem me levado lá para aquele lugar do começo. E eu lembro que eu orava, abria a janela assim da sala, ficava olhando para o céu e chorava pedindo a presença de Deus na minha vida. E eu senti o Espírito Santo falando: volta, vai lá naquele lugar onde um dia você esteve comigo e você chorava na minha presença. Me encontre naquele lugar onde era de costume eu estar contigo. Aí eu perguntei: Senhor, mas eu tenho orado aqui, na sala em cima, mas eu senti o Espírito Santo falando: não, eu quero me encontrar contigo naquele lugar de sempre, naquele lugar onde existia inocência no seu coração, naquele lugar onde você não estava tão agitada com tantas responsabilidades e você tinha tempo para chorar, você tinha tempo de perder a hora ali na minha presença. Volte a me buscar no lugar onde um dia eu achei no teu coração inocência, prontidão, entrega, paixão. Volte a me buscar naquele lugar. E eu tenho voltado a orar naquele mesmo lugar. E, querido, tem sido uma experiência muito linda, porque toda vez que eu me ajoelho naquele lugar, as lágrimas, correm do meu rosto, pedindo ao Senhor: Senhor, me devolva tudo aquilo que eu tinha no começo da caminhada. Eu não quero me envolver com os compromissos da igreja e perder o Senhor. Eu não quero ser uma pastora, Senhor, cheia de ativismo e muita coisa, e no meio disso tudo, perder a visão do altar, o lugar onde um dia o fogo descia, o lugar onde um dia o Senhor aparecia para mim. E eu tenho voltado, querido. Tenho dado meia volta e voltado ao lugar onde um dia eu havia edificado o primeiro altar ao Senhor. E eu te desafio nessa noite, você que já é crente cascudo, crente que já conhece a palavra, talvez o que eu estou te falando, você não está nem prestando muita atenção, porque você já é um crente conhecedor da palavra. E se você é esse, eu não estou falando para você, eu estou falando para aqueles que, embora pode ter sido engolido pelas circunstâncias da vida, mas ele sente saudade do primeiro altar. Eu estou pregando para aqueles que entendem o que eu estou falando, entendem que é necessário dar meia volta, entendem que é necessário restaurar a comunhão e voltar ao primeiro amor. É para esses que eu estou falando nessa noite. É para aqueles que, embora tendo crescido em anos de igreja, mas continuam com um coração desejoso de reencontrar o Senhor e estar com Ele. É importante, querido, como igreja de Cristo, nós nos curvarmos diante desse altar nessa noite. O altar que aponta para o primeiro amor, e também restaurar o altar onde a manifestação de Deus vem no nosso meio, na sua vida principalmente. Eu peço que você feche os teus olhos e que o poder de Jesus, Senhor da igreja,
Ó Deus. Posso chamar o Ministério de Louvor aqui, o pessoal, em nome de Jesus. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não reclina sua cabeça no peito do Senhor e o chama de Pai? Há quanto tempo você não tem tempo para perder tempo ou ganhar tempo, buscando a presença dEle, se envolvendo com Ele? Há quanto tempo você perdeu a visão do altar? Foi caminhando, sendo engolido pelas circunstâncias da vida. Afinal de contas, a gente vive num mundo onde a pressão é muito grande. E no meio dessas propostas, você perdeu a visão. Você perdeu o interesse. Você perdeu, sabe, querido, aquele prazer, aquela necessidade de se curvar diante do altar e buscar, invocar o Senhor como um dia você fazia. Existe um lugar, eu sei que existe, na vida de cada um que aqui está, um lugar onde um dia você edificou um altar ao Senhor e o Senhor apareceu para você. Existe um local, você sabe qual é. Espírito Santo vai te trazer à memória. Um local onde um dia você edificou um altar ao Senhor. Você fez alianças com Deus diante desse altar. E talvez hoje esse altar está esquecido, abandonado, em ruínas. E Deus fala conosco nessa noite. Acha o altar que ficou perdido, restaura-o e se curve diante dele novamente. Se você se tornou um crente duro, insensível, Deus está falando contigo, filho, não vale a pena continuar desse jeito. Volte atrás, volte, dê meia volta. Dê meia volta. É necessário você reencontrar aquilo que você perdeu no meio do caminho. É necessário você me encontrar novamente. É necessário você chorar novamente diante de mim, porque o seu coração se secou, a sua vida se tornou dura. Meu prazer é te adorar. Em nome de Jesus, querido, essa palavra é uma palavra para todos nós. Nós precisamos achar os altares que ficaram esquecidos na nossa vida. É te adorar, Senhor. Nome de Jesus. Em verdade. Oh Deus. Oh Deus. Volte. Oh, leva-me de volta ao lugar onde tudo começou. Leva-me de volta onde me apaixonei pelo brilho do teu olhar, pelo toque das tuas mãos. Leva-me, Senhor, onde me apaixonei. Leva-me de volta ao lugar onde tudo começou.
faz tanto tempo que você esqueceu até o caminho, os lugares onde um dia você passou. Eu quero falar contigo nessa noite. Não importa quantos anos longe do altar, não importa quanto tempo você tenha perdido a visão do altar. Talvez você tenha descido ao Egito, assumiu para si conceitos, preceitos do mundo do Egito. Talvez você foi tocado pela mentalidade do Egito. Mas hoje Deus te manda sair do Egito, dar meia volta e reencontrar-se com Ele. Há um lugar onde Deus está te esperando. Há um lugar onde Deus um dia se manifestou na tua vida. Há um altar onde Deus está aguardando por você. E Deus espera por você, espera que você nessa noite dê meia volta e se curve diante desse altar onde um dia você ouviu a sua voz, onde um dia você invocou o nome do Senhor e Ele apareceu para você. Pastora, mas eu estou comprometido demais. O Egito me cegou, o Egito me endureceu. Senhor, eu não sei como voltar. Querida, eu quero te dizer, há um Deus cuja misericórdia nesse dia se renovou para com as nossas vidas. E não importa quantos anos, quanto tempo distante, ainda há tempo de retornarmos. Oh, e se você esqueceu o caminho, hoje o Espírito Santo, nesse momento, Ele vai te relembrar. Ele vai te relembrar os caminhos por onde um dia você passou. Oh, e é Ele mesmo te dará a mão e voltará contigo caminho por caminho até chegar no lugar da manifestação de Deus. Oh, não tem como andarmos para frente sem a visão do altar, sem a visão do sacrifício, sem a visão, querido, do Senhor. Nessa noite, o Senhor quer que nós, cada um de nós, reencontremos esse altar. Você que está aí no seu lugar, sentado, eu peço que você se coloque de pé. Se você não quiser vir aqui à frente, você não quiser vir aqui à frente, você não precisa. Mas aonde você estiver, entenda que Deus nessa noite está te chamando para onde você estiver, que você se una a alguém. Se una a alguém nessa hora. Vocês estão aí atrás, eu não sei quem são, porque eu estou de costa para você. Mas você que está aí na plateia, talvez assistindo, quero falar para você que você não veio assistir o culto, você veio cultuar a Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Bem-aventurado é aquele que consegue discernir a voz de Deus nessa noite. Feliz é aquele que ouve, oh, a voz de Deus nessa hora. Se una a alguém, querido. Ore junto com essa pessoa. É o momento que o Espírito Santo está promovendo para nos atrair para mais perto dele. Oh, é uma noite de atração. Deus está nos atraindo. Está nos atraindo para perto dele. Está tudo preparado, querido. Está tudo preparado. O Senhor preparou um banquete.
mesa está posta. A mesa está posta. A comida variada. O banquete está posto para a igreja. Brasas vivas do altar. Jesus está sentado à cabeceira da mesa, chamando os seus filhos. Venham e comam. Venham e bebam. Esse culto, ele foi preparado, querido, preparado para você. O Senhor te ama e te trouxe nesse lugar essa noite para dizer que Ele tem saudade de você, para dizer que Ele tem procurado pelo coração inocente e puro que você tinha, aquele coração apaixonado, entregue, cheio de paixão e amor por Ele. Ainda há tempo de darmos meia volta e encontrarmos o altar esquecido, o altar empoeirado, o altar em ruínas. Ainda há tempo de restaurarmos o altar, e ainda há tempo de derramarmos nossa vida como oferta sobre o altar. O Senhor preparou um banquete, uma mesa para mim e para você, querido. Bem-aventurado, bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os sedentos, bem-aventurado, bem-aventurado aquele que tem fome e sede, porque esses serão saciados. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Senhor está falando no meio de sua igreja. Eu não tenho dúvidas que Deus nessa noite está nos desafiando a voltarmos ao começo, a darmos meia volta e encontrarmos o altar esquecido e retomarmos uma vida de santidade, de pureza, de inocência, uma vida tomada de amor e paixão por Ele. O lindo disso tudo é que ainda dá tempo, ainda há tempo. Você pode, eu posso. Você ainda pode hoje entregar sua vida a Jesus se você está longe dele. Ainda há tempo de você se reconciliar com Ele. Ainda há tempo de você se derramar sobre Ele. Ainda há tempo de você restaurar sua vida, seu coração. Ainda há tempo. Pedro teve uma visão de um lençol que descia do céu, e uma voz falou com Pedro, porque naquele lençol amarrado havia animais, e Deus falou para Pedro: mata e come. Pedro resistiu. Querido, Deus nessa noite está falando para cada um de nós: jogue por terra todo conceito e preconceito. Deixa de ser religioso. Deixe de achar que você está por cima, quando na verdade você está por baixo. Deixe de achar que você ainda retém a presença de Deus na tua vida, quando na verdade o Senhor já se foi e você nem se deu conta ainda. Deixe de achar que você é o mesmo desde a sua caminhada, quando na verdade há muito tempo você deixou de ser puro, inocente. O seu coração está tomado de malícia, sentimentos que desagradam a Deus. Os seus olhos deixaram de ser puros. Que o Senhor traga sobre nós a realidade que estamos vivendo, e que não venhamos mais viver debaixo de um espírito de engano, de mentira e de hipocrisia. Que a luz do Senhor possa iluminar esse lugar, e aonde há trevas Ele possa denunciá-las, para
o trono dele seja estabelecido na igreja. Senhor, nós voltamos, nós decidimos voltar. Nós decidimos voltar ao altar, sacrificar nossa vida, o nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, desejosos de reencontrar tudo aquilo que sentíamos quando começamos na caminhada contigo. Eis-nos aqui nessa noite, Senhor, rendidos, prostrados aos teus pés. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós estamos encerrando esse culto. Vocês estão aqui à frente. Vocês vão sair, vocês vão escolher alguém no auditório, a quem você vai abraçar e vai falar: é tempo de buscarmos o Senhor em espírito e em verdade. Saia daqui da frente, escolha alguém a quem você ama, alguém a quem Deus vai te mostrar. Abrace alguém. Se há alguém entre nós que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje, ou se reconciliar, faça isso agora, que nós já estamos caminhando para o encerramento desse culto. Há alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje, ou se reconciliar com Ele? Se não há, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.